Tudo bem, pessoal? Aqui é o jornalista Lucas Lorde e hoje vamos falar de um assunto muito sério, um assunto dramático, que é sobre o tarifaço do Trump contra o Brasil, que vai entrar em vigor dia 1º de agosto. É um assunto muito sério, que para mim isso não é apenas uma medida econômica, para mim é uma declaração de guerra desse Império do Norte. Essa coisa aqui, ó, declarou guerra contra o Brasil. É um ataque contra o Brasil, um ataque contra a nossa soberania. E eu trouxe aqui o escritor Carlos Araújo, que a gente vai comentar sobre esse tarifaço, esse momento, essa semana histórica para o Brasil. Vamos falar aqui nossas opiniões sobre esse momento. E Araújo, o que você acha desse tarifaço, o que essa coisa fez? O que você acha? Realmente, esta declaração do tarifaço é equivalente a uma declaração de guerra comercial ao Brasil. Existem os objetivos. O objetivo principal é, como dizem aí os especialistas, é atingir a China, porque a China hoje ela está à frente do Império do Norte, no aspecto comercial, no aspecto econômico. E o segundo lugar é ocupado pelo Império. Então ele não quer ninguém na frente dele, ele não suporta. Só que a China, ela chegou nesse nível com cooperação, com business, com cooperação com outros países, com negócios. E os Estados Unidos perderam terreno porque eles fazem guerra. Eles se especializaram em fazer guerra e levar dor e sofrimento ao mundo, deixando de fazer negócios. E fazer guerra tem custo. Então, eles perderam terreno com isso. Eles querem recuperar terreno, declarando guerra ao mundo, e é uma guerra comercial, econômica. Mas vai ser difícil para eles conseguirem, porque há sempre resistência, como está havendo e haverá resistência por parte do Brasil. Sim. Então quer dizer que hoje a economia da China já é a maior do mundo, já ultrapassou os Estados Unidos, é isso? Exatamente. Já ultrapassou. Aquilo lá que você falou, enquanto a China estava fazendo acordos econômicos, os Estados Unidos estava só pensando em guerra, invadindo todo mundo, espalhando seu imperialismo pelo mundo todo, gastando com armas e armas e armas, e numa hora isso estoura, né? Então uma hora não adianta você querer investir só nas armas, e a China ultrapassou, entendeu? Você pega assim, quantos países a China invadiu nos últimos anos? Agora você pega quantos países o Império do Norte e os Estados Unidos invadiu nos últimos anos? É coisa de 50, 80. Se pegar assim desde a Segunda Guerra Mundial, você vê uma lista de países que os Estados Unidos invadiu desde a Segunda Guerra Mundial. Tem até uma arte assim, ó, veja em que ano, a data do seu nascimento, veja qual país os Estados Unidos estavam invadindo. Em todos os anos eles estavam invadindo alguém ou promovendo golpe em algum país. Desde sempre. Desde sempre. Há mais de 200 anos, quando no início do século XIX, houve uma chamada doutrina Monroe, em que uma mensagem do executivo estadunidense ao Congresso estadunidense declarou a famosa frase "a América para os americanos", ou seja, isso produzia a mensagem de que a América não aceitava mais interferência da Europa nas terras americanas. Mas isso, pela ação que a América do Norte desenvolveu em relação a toda a América, na verdade, essa mensagem passou a ter o sentido de que eles querem a América toda para eles. América Central, América do Sul, ou seja, América Latina. Eles veem a América Latina como o quintal deles, onde eles podem mandar e fazer e desfazer. Ora, espera aí, irmão, não é assim. Eles veem como Estado deles. Exatamente, você tem que respeitar o princípio de autonomia e autodeterminação e independência dos povos, não só nas Américas, como em outras regiões do mundo. Mas, claro, o Império do Norte não faz isso, desrespeita esses princípios de autonomia e independência dos povos. Então, ele se insurge como imperador do mundo, o Império.
é o império do mundo. Então, e ele hoje está colocado assim, inclusive militarmente, com centenas de bases Sim. militares espalhadas por todas as regiões do mundo. Sim, só na Alemanha parece ter mais de 50, né, 60. Mais de 80. Mais de 80 só na Alemanha. 80 tem contagens que contam 100 e eu já vi contagens de 130. Isso faz da Alemanha um país dominado. Não só a Alemanha, a União Europeia, que tem outras dezenas de bases militares, na verdade centenas, elas são, a União Europeia também uma região dominada pelo Império do Norte. O que eu acho muito louco assim também é que eles taxaram até os aliados. Taxou o Canadá, taxou a OTAN, a Europa, todos os aliados, até os aliados taxou. E taxou o Brasil por causa dos BRICS, que o Brasil está se fortalecendo com os BRICS, então eles veem os BRICS como ameaça, que é China, Rússia, África do Sul, Índia. E é muito louco também que o acordo que eles têm com o Brasil, que é o atual, né, que eles fizeram antes, é um acordo muito vantajoso para eles. O Brasil tinha déficit com esse acordo. E mesmo assim, eles vão lá e taxam o Brasil em 50%. Mesmo com o acordo que eles já tinham, era muito mais vantajoso para eles. Ou seja, eles veem alguém assim que não é uma ameaça, muito pelo contrário, é alguém que beneficia eles, mesmo assim eles querem destruir essa nação. Ou seja, isso é muito paranoico, isso é de uma coisa assim, onde a gente vai chegar com isso, sabe? Não é um país que ameaça eles, a soberania deles. Mesmo assim, mesmo os países que não ameaçam eles, eles querem destruir. Ou seja, eles só sabem fazer isso, destruir, não importa como. É uma taxação irracional, na medida em que havia sempre, há muitos anos, a relação comercial entre Brasil e Estados Unidos. Os Estados Unidos trabalham com superávit, ou seja, eles têm vantagem nessa relação, e na medida em que o objetivo é atingir a China, sim, usando, nesse caso, o B de BRICS, que eles veem como elo mais fraco dos BRICS. Então, é irracional, e não vá esperar a racionalidade do Império na medida em que eles taxaram os próprios aliados, como você sim, falou, na medida em que eles taxam assim sem uma lógica de porquê e nem o porquê de ser 10, 15, 20, 25, 50% ou até mais, como usaram taxas superiores com a China. Só que a China é a China. Então, por isso que eles querem atingir a China e usando para isso outros países, como fizeram com sim, o Brasil nessa taxação absurda que atinge a nossa soberania e que aí está um desafio muito grande de como negociar com os Estados Unidos essa tarifa irracional e, ao mesmo tempo, mantendo a nossa soberania. Propõe fazer acordo. Primeiro, quem impõe uma taxa de 50% não quer fazer acordo, quer impor. Sim, com certeza. E espera que o outro se ajoelhe e aceite as condições impostas. Sim. Mas não será assim, como não está sendo. Sim. Há resistência, há consciência de soberania. Então, nós teremos aí momentos difíceis, históricos e sem precedentes. Sim. Que nem na Idade Média, tinha o sistema feudal, né? E tinha os imperadores, os reis e os vassalos. Esse sistema existe ainda hoje. Os Estados Unidos quer que os outros países sejam seus vassalos, que façam suas vontades. Tem essas negociações que os países estão tentando fazer, mas só que essa negociação é bom para quem? Só para os Estados Unidos. Ou seja, ele quer manter os outros países como vassalos, que façam a vontade dele, sem benefício algum para os outros países. Ou seja, esses países que estão querendo fazer acordo com os Estados Unidos, se submetendo às vontades do império, sabe o que vocês estão fazendo? Vocês estão abrindo mão da sua soberania e dizendo assim, sou seu vassalo. Exemplo, o acordo firmado com a união entre o Império e a União Europeia. Sim. Não foi um acordo comercial feito entre partes equilibradas. Foi um acordo de submissão.
É, A União Europeia vai ter que se armar, comprar armas, beneficiando o complexo militar dos Estados Unidos. estadunidense. É, A União Europeia vai ter que se abrir economicamente para os produtos americanos, norte-americanos, sem cobrar nenhuma tarifa, e vai ter que ceder outros itens. Entendeu? Então, inclusive no campo energético, sim, ela vai se submeter a petróleo e gás estadunidense, que custa muito mais caro do que o gás que ela comprava da Rússia. sim, Entendeu? Então, que acordo é esse? Esse é acordo de império para vassalos, sim, de império para colônia, sim. que é a Então, condição confirmada nesse acordo, que é a condição da União Europeia. então, isso aí que você falou, Araújo, vocês, países que estão se submetendo, e vocês que ainda defendem os Estados Unidos, olha o que vocês estão fazendo. Eu vou pedir para o Pudim aqui, ó. Eles conseguem pegar aqui, ó. Olha o que vocês estão fazendo. Vocês estão se ajoelhando aqui e estão fazendo assim, ó. Ave, meu rei, sou seu vassalo, faça comigo o que você quiser. Eu faço o que você quiser, meu senhor. Sou seu vassalo, faça comigo o que você quiser. É isso que vocês estão fazendo, abrindo mão da soberania de vocês. A questão da soberania, ela é muito séria e complexa, principalmente no caso brasileiro. O governo brasileiro, altivo, em falas altivas e independentes, ele está mostrando que qualquer possibilidade de acordo tem que levar em conta a garantia e o reconhecimento da soberania brasileira. Mas a soberania brasileira, ela tem que ser ditada além das falas, tem que ter as condições técnicas que garantam essa soberania. E, infelizmente, o Brasil não tem essas condições técnicas. Infelizmente, por exemplo, ter os dados brasileiros... Uma força militar compatível. Começa pela força militar, pela força militar e totalmente desproporcional. Sim, principalmente ter armas nucleares. Coisa que o Brasil não tem e nem forças armadas capacitadas. Nem aí, o Brasil não tem nem umas forças armadas capacitadas para serem comparadas com as forças armadas do Império. Não, e nós temos, inclusive, a identidade das forças armadas brasileiras são a de ser subordinadas ao Império. Então, não precisa nem chegar à questão de armas nucleares. Você pega nossas forças armadas, devia estar preocupado com tecnologia, de armamento, de tática, essas coisas, estão preocupados em fiscalizar a urna. Acresce outra preocupação. Existe a base militar de Alcântara, que foi dado o controle pelo governo anterior ao Império, e também existem os dados dos brasileiros, que hoje são monitorados, né, acessados, tanto na Amazônia, com a empresa Raytheon, que tem vínculo com o Pentágono, ou seja, o Império tem todos os dados sobre a Amazônia, as riquezas, os recursos naturais da Amazônia, e a Starlink também, que o WhatsApp, nós nos comunicamos por meio do WhatsApp, graças às instalações da Starlink. E existem outras questões também. Tá? Então, a soberania, de fato, tem que ir além da fala, tem que ter as condições materiais que garantam essa soberania. Tem que ter tecnologia, tem que ter forças armadas capacitadas e independentes, e tem que ter um povo consciente da necessidade dessa soberania. Sim. E no atual caso também, tem que ter o povo na rua para gritar por soberania. Sim. E isso vai ter que ser mobilizado. Sim, tem um ditado que fala assim, melhor um covarde vivo do que um valente morto, né? Nesse caso do tarifaço, eu prefiro ser um valente morto do que um covarde vivo. Eu posso morrer, mas prefiro morrer lutando do que viver acovardado, abrindo mão da minha soberania e me deixando ser vassalo do Império. Porque ser vassalo tem custos, né? Você nunca vai ser um país desenvolvido, nunca vai ser livre, você nunca vai ser independente. E nós somos um país independente, mas temos que fazer valer isso na prática também. Claro que isso afronta os interesses estadunidenses, porque eles sempre foram
mandaram em tudo. E mandando, eles promoveram guerras, levaram o mundo ao sofrimento, levaram o mundo a muitas mortes e à destruição. Desde a Segunda Guerra, principalmente, isso é nítido, isso é histórico, independentemente da ideologia que você segue. Os Estados Unidos intervieram e causaram golpes, destruição, conspiração, que geraram tragédias da humanidade, como Vietnã, Laos, Camboja, como a Guerra da Coreia, como o Iraque, como a Líbia, destruição da Líbia, como o Afeganistão, guerras por todo lado. E elas continuam, como na Ucrânia, usando o povo ucraniano como bucha de canhão para batalhar com a Rússia, e como na questão da faixa de Gaza, em que quem ataca diretamente é o Estado sionista, mas ele usa 80% das armas fornecidas pela OTAN, que é dirigida pelos Estados Unidos. Sim. Ou seja, os Estados Unidos estão envolvidos também nas dores, no genocídio perpetrado na faixa de Gaza. Sim. Isso tem que acabar, isso precisa ter um fim. Então, o Estado que tarifou o Brasil em 50% é este, sinistro, trágico e destruidor. Sim. É um império do mal e do caos. Dessa coisa aqui, ó. Eu ia falar umas palavras que é melhor nem falar, mas esse cara aqui está querendo destruir não só o Brasil, mas o mundo. E só o futuro aí vai dizer como vai terminar essa história. Estamos encerrando aqui mais um papo reto entre eu e o Araújo. Araújo, quer falar sobre o seu livro? Consideração final? Na minha despedida, meu novo livro, Um Brinde ao Nada, o lançamento será na livraria Nobel de Sorocaba, das 16 às 18 horas, no próximo dia 9 de agosto. Essa livraria fica na Avenida Barão de Tatuí, 867. Você é convidado, você é convidada. Isso aí, pessoal, compareçam lá. Muito obrigado pela sua audiência. Esse aqui foi mais um programa do Papo Reto e até o próximo programa. Valeu, pessoal. Até a próxima.